Oi, oi. Começando hoje nossas aulas, hoje com a aula de português, nós estamos estudando as frações e hoje nós vamos ver as frações um pouco ainda, revivendo um pouco, relembrando um pouco as frações equivalentes e hoje nós vamos ver simplificações de frações. É muito ligado a simplificações das frações com as frações equivalentes que nós vimos na aula anterior. Então, vamos prestar bem atenção, porque um está ligado ao outro. Se a gente tiver aprendido o que é fração equivalente, nós vamos saber agora também as frações, as simplificações de frações, certo? Vamos lá. Frações equivalentes e simplificações de frações. Esse conteúdo está na página 118, a página 120. Professora, vocês não conhecem, né? Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui tudo que está no nosso livro. No nosso livro, na página 116, ele está explicando bem direitinho, mas aí, assim, como é difícil copiar o livro todo, eu coloquei algumas coisas aqui para simplificar. Então, simplificar frações é tornar a fração menor e, ao mesmo tempo, numa fração equivalente através da divisão do numerador e do denominador. Pelo mesmo número inteiro que divida de forma exata os dois números, numerador e denominador. Número inteiro quer dizer número que não deixa restos, né? São números que você divide os dois números, nós vimos na fração equivalente, que nós dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. E nós vamos ver aqui também, na simplificação de frações, que nós vamos dividindo até aonde não dá mais, né? Pelo denominador e o numerador pelo mesmo número. E lembrando também que nós vamos sempre trabalhar com divisão, por isso estudem a tabuada de divisão aí, que nós já estamos na divisão também na tabuada, vamos já lá, daqui a pouco, deixa eu terminar aqui. Então, a fração é 6 nonos. Nós vamos que é igual, nós vamos ver se 6 e o 9 dá para dividir pelo mesmo número. 6, aí nós temos que é igual, 6 nono é igual 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, o 6 e o 9 pode ser dividido por 3, pelo mesmo número, que é igual aqui. Como é que fica a fração? 2 terços, né? Depois da divisão, é igual a isso aqui, o resultado. Aqui eu coloquei vários exemplos para quando vocês forem fazer no nosso livro, vocês terem a ideia, voltar aqui, lembrar lá que está, é a mesma coisa, só às vezes vai mudar algum número ou não. Aqui nós temos 2 dozeavos. 2, olha, a setinha. 2 dividido por 2 é igual a 1. Olha, igual a 1. 12 dividido por 2 é igual a 6. Olha aqui, aqui ele botou por 2 e aqui por 2 também. Sempre nós temos que ver se o numerador e o denominador pode ser dividido pelo mesmo número. Se for, nós temos uma fração equivalente. Então, no final da fração, nós temos 1/6. Nós temos mais aqui. 4 dividido por 2 é igual a 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. 2 dividido por 2 é igual a 1. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Deu para vocês observarem que aqui o numerador e o denominador
está sendo dividido pelo mesmo número. Vamos mais adiante. O que é simplificação de fração? Se o divisor é menor possível, a divisão fica mais fácil. Então, é melhor simplificar a fração. Vamos já ver aqui. Quando temos a fração, quando numeradores e denominadores grandes, o melhor é são simplificá-los. Como? Como é que nós vamos fazer para simplificar se o numerador e o denominador são grandes? Vamos simplificar aqui. 16 dividido por 2, 8. 24 dividido por 2, 12. Ou, se eu quiser continuar também, 8 eu posso dividir por 4 e 12 eu posso dividir por 4 também. Continuando aqui. Ou eu posso fazer 16 dividido por 4, 4. 24, 16 por 4, 4. Ou, se eu quiser continuar a fração, eu também posso. 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3. Também posso continuar fazendo a divisão. Por isso que ele diz assim, basta escolher um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Eu estou só repetindo o que eu falei anteriormente. Quanto menor a fração, melhor a simplificação, né? No caso aqui, é uma fração pequena, eu multipliquei já e já terminei, mas eu posso, se eu quiser continuar também, eu posso, até onde não dá mais. Continuando. Frações, simplificação de frações, o que é? A mesma coisa, eu tenho 6 sobre 18 avos. É a mesma coisa, 6 dividido por 2 é igual a 3. Tá botando aqui, dá mais fácil ainda. 18 dividido por 2, 9, olha aí. É como se aqui eu fizesse uma continha, só que eu faço automaticamente na minha cabeça, né? Automaticamente eu divido. Se eu sei dividir, se eu sei multiplicar, eu sei dividir. Aí é que tá. Eu estudem a tabuada, não esqueçam de estudar a tabuada tanto de multiplicação como a divisão, que daqui para frente é só multiplicação e divisão. Principalmente divisão, né? 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Ele ainda simplifica aqui ainda, né? 18 dividido por 2, 9. 3 dividido por 3, 1. Ele botou aqui em cima. 9 dividido por 3, 3. Aqui ele só repete aqui para a gente saber que como se aqui tivesse essa continha. 9 dividido por 3 é igual a 3. Aqui terminou um número que eu não posso mais dividir, né? Que nós vamos já ver nas frações redutivas e as frações irredutíveis. Não há mais nenhum divisor comum entre 1 e 3. Tem que ser divisor comum. Então, lembrado que nós vimos nos divisores comuns, lá na anterior às frações, nós vimos os divisores comuns, os mínimos de comum, que são o divisor comum, e vimos os máximos divisores comuns, também, que é o maior divisor comum do numeral, dos fatores, né, da fatoração. Então, aqui, quando termina, nós não temos mais número comum. Eu não posso mais dividir o 1 pelo mesmo número que o 3. Então, aqui nós não terminou a nossa fração. A simplificação ou redução de frações, nós vamos ver aí o que é. Simplificar uma fração é obter uma fração equivalente ou na forma mais simples possível. Na simplificação ou redução de frações, é a gente simplificar a fração
da melhor forma possível. Como nesse caso aqui, voltando aqui um pouquinho. Olha, ele colocou 2 números e dividiu logo aqui, um número grande. Tem outro mais atrás, voltando aqui um pouquinho também, olha, no 16 dividido por 2, 8. 24 dividido por 2, 12. Eu podia botar 24 dividido por 6, podia botar dividido por 4, né? Para continuar a fração. Mas ele já botou um número grande, já dividiu por um número também maior, que daí já ajuda. Voltando. Exemplo, nós temos aqui exemplos. Nós temos 15 sobre 30 avos, olha. Que é igual. 15 eu posso dividir por 5, que dá 3. 30 dividido por 5 é igual a 6. Por quê? 6 vezes 5, 30. 3 vezes 5, 15. Basta eu fazer a multiplicação que eu já sei dividir. Então, eu tenho aqui 3 dividido por 3, aqui eu posso 1. E 6 dividido por 3, 2. Fração irredutível, pois não se pode simplificar ou reduzir mais. Terminou aqui. Quando a fração termina aqui, que os numerador e o denominador não posso mais dividir, eu tenho uma fração irredutível, ó, porque terminou aqui. Eu não posso dividir 1 por 1 e 2 por 2, né? Aqui, 2 por 1 e 1 por 2, eu não posso. Então, a gente chama de fração irredutível, pois não se pode simplificar ou reduzir mais, tá no máximo. Podia obter a fração irredutível apenas com um passo. Olha, 15 dividido por 15, 1. E 15 dividido por 2, ou 30 dividido por 15, 2. Também uma fração irredutível. Os mesmos números aqui, eu posso dividir de uma maneira e aqui eu posso também dividir de outra maneira. Por isso que ele diz, procure lá atrás, ele falava que procure reduzir a fração para o maior número. Simplificar, se a fração é maior, o número é maior, procurar simplificar ela com um número logo que você termina logo, de que ficar procurando o menor número, né? Aí eu tenho aqui, dividindo os dois termos da fração pelo máximo divisor comum ao numerador e ao denominador. Pelo máximo divisor comum. Aqui, o máximo divisor comum de 15 e de 30 é quem? É 15. É o maior divisor comum. Aqui, nós temos os menores divisores comuns, né? Que eu posso dividir 15 por 3, por 5, por 3, que é 5, e 30 eu posso dividir por 5 também. E 15 eu posso dividir por 3 e 30 também posso dividir por 3. No caso aqui, ele fez uma fração irredutível bem pequena. 15 dividido por 1, 15. 30 dividido por 2, 15. Né? 15 dividido por 15, 1. 15 dividido por 2, 30 dividido por 2, 15. Aqui, no máximo divisor comum de 12 e 18 vai ser igual a 16. Vamos ver lá. Que 16 vai ser igual a 6. Aqui, o maior divisor comum é 15. Aí, de 12 e 18, vamos ver. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 3, 6 também. Então, quem é o maior divisor comum dos dois números, de 12 e de 18? O número 6. E dá para dividir os dois números ao mesmo tempo.
E aqui eu tenho uma fração irredutível, por quê? Porque eu não posso dividir 2 por 3, nem 3 por 2. Então, terminou a fração aí, é uma fração irredutível. De novo, o maior divisor comum de 50 e 70. Olha, 50 dividido por 5, 10. 70 dividido por 5, 10. Quem é o maior divisor comum de 50 e 70? O número 10. Então, essas são frações irredutíveis. Frações irredutíveis é quando eu acho o maior divisor comum das frações. De 2 números ou de 3 números, né? Que eu posso dividir eles pelo mesmo número. Repara que, para simplificar uma fração, a operação que se aplica é sempre a divisão. Por isso que eu estou dizendo para vocês, estudem a tabuada de divisão, estudem a tabuada de multiplicação. Quem sabe multiplicar, sabe dividir. Repetindo mais uma vez. Aqui, terminando a aula, voltando só um pouquinho aqui, porque no nosso livro, vocês vão fazer aí as questões do nosso livro, que eu falar aqui, aí só explicando o que é simplificação e redução de fração, vocês vão encontrar a mesma coisa aqui, fração simplificada, fração irredutível, aí na página 118. Aí vocês vão ver aqui, se os números que você tem aqui, você vai colocar na questão 1, se é uma fração irredutível, se é uma fração equivalente. Aí nós temos 24 por 18, qual é o número que vai dividir o 24 e o 18 ao mesmo tempo? Aí você faz lá outra fração. Tem um exemplo aqui, de 12 dividido por 12 sobre 16 avos, aí 12 dividido por 6, e 16 é 3, e 16 dividido por 8, 4. 4 dividido, né? Então, vamos ver aqui, 16 dividido por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, quer dizer. 32 dividido sobre 64, aí vocês vão dividir, 62, 32 dividido por 2 é quanto? 62 dividido por 2 é quanto? E vão simplificando até onde não dá mais. 36, 42 sobre, aí vocês vão simplificar também. 36 dividido por 2 e 41 dividido por 2. Aí você vai ver. 63 sobre 42. 63 dividido por 2 e 42 dividido por 2. Vai dar quanto? Aí vocês vão vendo aí, ou por 3, né? 21 dividido por 3, 14 dividido por 2, vocês vão vendo aí. Na próxima aula, na aula de sexta-feira, eu já mando a correção dessa aula, porque na próxima semana vai ser revisão, né? O nosso provão do terceiro bimestre. Na terceira questão, nós temos aí, usando o maior divisor comum entre numerador e denominador, simplifica as frações abaixo. Siga o exemplo. Nós temos o exemplo aí, vocês vão ver a aula. Se tiver dúvida, assista a aula de novo, que nós estamos vendo aqui o maior divisor comum, ó, dos números daqui. Alguns até se repete aqui. E depois nós vamos ter, vocês vão colocando aí, tudo bem fácil, né? Depois, se você aprendeu aqui o que é simplificar, sempre vê que o maior divisor comum é aquele que está em comum, que você divide os dois números pelo mesmo divisor comum. Esse é o máximo divisor comum, pelo maior divisor comum. E a simplificação e redução. Você está reduzindo a fração, certo? Não vai ser difícil. Qualquer coisa pode perguntar no grupo, ou para tirar a dúvida, eu estou à disposição naquele horário, pela manhã.
Na aula passada, nós vimos a simplificação, não, as frações equivalentes. Também, que é a mesma coisa da fração equivalente, que é o numerador e o denominador, você pode dividir pelo mesmo número que nós temos, né? 1/4, 2/8. Então, aqui, eu vou dividir aqui. 12, eu posso dividir por 3, vai ser 4. E 12, não, aqui, 1 dividido por 3, 3. Aqui, 1. 3 dividido, aqui é assim, 2 dividido por 1, 2. 1 quer dizer, né? E 4 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4. Aí vamos para cá. Aqui eu vou dividir o mesmo número. 3, eu posso dividir, 12 eu posso dividir por 3, 4. 12 dividido por 3 também é 4. 4 dividido por 2, 2. 16 dividido por 2, 8. É como se eu fizesse na minha mente, que aqui, eu lembro daquela regrinha que eu botei, que tem lá a setinha, é como se aqui tivesse a setinha. 25 dividido por 1, 5. 20 dividido por 4, 5, né? 6 dividido por 2, 3. 24 dividido por 8, 8. 8 vezes 3, 24, né? 7 dividido por 1, 1. 28 dividido por 4 vai dar o quê? 7. Então, aqui dá para mim dividir. 7 dividido por 1, 7. 28 dividido por 7, 4. 4 vezes 7, 28, né? Aí, continua a mesma coisa aqui, ó, das frações. 3, que vai ser dividido aqui. 1 dividido por 3 é 3. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. 10 dividido por 2 é 5. 5 dividido por 1, ele vem para cá. 5 dividido por 1, 5. 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2 é 3. 12 dividido por 4, 3. 7 dividido por 1, 7. 14 dividido por 2, 7. E aqui vai continuando a mesma coisa. Olha, vocês vão dividir esses números por esses daqui. Só dá uma olhadinha aí. Continuando. Na 2. Na questão 2, nós temos aí. Deixa eu ver aqui. Na questão 2. Complete as frações com os números que tem aí, né? Qual é o número que eu posso dividir? 12 e 18 ao mesmo tempo, né? 12 dividido por 2 dá o quê? 6. 12 dividido por 3, 4. 6. 18 dividido por 2, 9. Aí você vai colocar aí 6 aqui. Nós temos aí, qual é o número que eu vou dividir aqui, que eu vou procurar aí, você tem a fração aí e vai procurar o que é que você vai dividir. É porque eu só botei a resposta aqui, vocês têm o número aí. 5, 15 é dividido por 5 e 6 é dividido, 6 dividido por 3, 2 dividido por 3, 6. 5 dividido por 3, 15, né? Aqui, 15 dividido por 3. É o contrário aí. Aqui tá só as respostas. Vocês têm as frações aí e aqui vocês vão colocar as respostas das frações que estão aí. Na questão 5, você vai... Na questão 4 e a 3, né? Aqui, a 3 vocês vão pintar os quadradinhos
conforme que está aí. 1/3, se é 1/3, você vai pintar um quadradinho. 4/8, você vai pintar 4 quadradinhos, né? 6, aqui na B, 6/12, você vai pintar 6 quadradinhos. A outra, 8, na 3/9, você vai pintar 3 quadradinhos, né? Quer dizer que o quadrado está dividido em 12, em 9, e você vai pintar 3. O quadrado está dividido em 12, sempre olhando para o denominador, ele está mostrando o total que o inteiro foi dividido. E você vai pintar o numerador que está pedindo aqui. 4. Na questão 4, nós temos aí também. Nós temos os quadradinhos e você vai fazer, vai mostrar o que está pintado em forma de fração. Aí nós temos aí 1/2, que nós temos um quadradinho pintado no meio. O outro nós temos 8 quadradinhos, eles foram pintados 4. No outro nós temos 12 e foram pintados 6. No outro, nós temos 16 e foram pintados 8. Você vai mostrar a fração, vai completar a fração assim. Na 5, você vai circular a fração, as frações que são equivalentes. Que nós temos 2 dividido por 1, 2, e 3 dividido por 1, 3. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Ou 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Então, você vê aí como é que você pode ser dividido de duas maneiras, os dois, tanto o multiplicador, como o numerador, como o divisor. Né? Na 6, vocês vão só colocar se é falso ou se é verdade, se a fração é equivalente ou não. Aí tá aqui, verdade, verdade na 1. E na segunda questão, no segundo item, os outros são falsos. Aqui é a correção da aula anterior, da aula de quinta-feira, tá? Então, boas atividades, boas correções, olhem com cuidado, porque aqui eu só botei a resposta, porque dá muito trabalho fazer isso aqui, esses números fracionários, então só coloquei a resposta aqui. E vocês olhem aí como é que tá as questões aí, vejam o que é que está pedindo, certo? Bons estudos aí, boas correções, com atenção. Até daqui a pouco. Só fechar aqui e vamos iniciar nossa aula de